desde uma mulher santa que está intacta há mais de 140 anos, até um padre que conseguiu voar. Hoje você verá os mais incríveis milagres já documentados. Roda a vinheta! E aí pessoal do YouTube, eu me chamo Ronan Santos e eu tenho um desafio para você. Você tem 3 segundos para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Será que vai conseguir? Bom, vamos lá. 1, 2, 3 e valendo! Se você completou o desafio, escreva aí nos comentários, acredito em milagres, que vou deixar um coraçãozinho fechado. Então é isso, bora pro vídeo. Em 1844, uma menina chamada Bernadette nasceu em uma família extremamente pobre, que chegou a morar em um presídio abandonado na França. Quando ainda era criança, ela contraiu cólera e depois asma, já sendo um milagre ter sobrevivido naquela época. Aos 15 anos, Bernadette diz ter visto uma senhora diferente que ela não conhecia, que se aproximou dela e sorriu. Depois que esse encontro se repetiu, a jovem descobriu que se tratava de uma manifestação de Santa Maria. Quando Bernadette falou sobre as aparições, não acreditaram e a levaram para um convento. Foi lá que ela operou seu primeiro milagre, curando um garoto de tuberculose ao enrolá-lo com uma manta que ela mesma havia bordado. Depois desse dia, as freiras disseram que a jovem continuou tendo visões com Virgem Maria e realizava diversas curas dentro do convento. Bernadette faleceu aos 35 anos também de tuberculose. Porém, o mais inacreditável de tudo aconteceu depois disso. Seu corpo está intacto há mais de 140 anos, sem nenhuma intervenção médica ou procedimento de conservação. Tudo isso foi atestado por 3 médicos legistas. O corpo incorruptível da santa pode ser visto até hoje em um convento na França. Em 1933, o Vaticano canonizou Bernadette, sendo considerada padroeira dos doentes. Nascido no Peru em 1579, Martinho de Porres decidiu entrar para a vida religiosa aos 15 anos, mas foi impedido por ser mestiço, sendo que a igreja dificilmente aceitaria um padre afrodescendente naquela época. Porém, ele conseguiu trabalhar em um convento onde vários milagres passaram a acontecer quando Martinho estava presente. Algumas pessoas o testemunharam levitando enquanto rezava e diziam que ele podia curar qualquer um com um copo de água benzida. Mas a habilidade mais diferenciada que o jovem servo da igreja tinha era de falar com os animais. Inclusive diziam que os bichos o obedeciam e o seguiam para onde ele fosse. Martinho nunca conseguiu se tornar padre ou missionário. Seu único papel dentro da igreja foi de ajudante, sem receber nada em troca. Porém, ele aceitou simplesmente para poder servir ao reino de Deus. Ele até ganhou um apelido, São Vassoura, como forma de chacota na época, o que depois virou sua marca. São Martinho faleceu em 1609 e somente em 1962 a Igreja Católica reconheceu seus milagres e o canonizou. Muitos religiosos dizem que Deus concedeu tais habilidades para um jovem negro para mostrar que todos são iguais. Conta a história que em 1635, na Costa Rica, uma pobre garota foi para o meio da floresta em busca de lenha, como fazia todas as manhãs, e encontrou uma pequena boneca feita de louça escura em cima de uma pedra, perto de um riacho. O suposto brinquedo segurava uma criança nos braços, e a jovem a levou para casa. No dia seguinte, o artefato desapareceu e foi encontrado no mesmo lugar onde havia sido achado pela primeira vez. A menina o levou para casa novamente. Isso se repetiu por alguns dias, com a suposta boneca sumindo e reaparecendo. Foi então que a garota decidiu procurar o padre da cidade, que logo disse ser uma estátua de Nossa Senhora segurando o menino Jesus. Ele guardou a peça em uma caixa, pois queria verificar as origens da imagem. Porém, no dia seguinte, adivinha? Ela não estava mais lá, e só a encontraram novamente ao voltar na pedra no meio da floresta.
Depois desse dia, o padre em questão considerou aquilo como um acontecimento sobrenatural e entendeu que aquela pequena estátua deveria ser cultuada como uma representação da Virgem Maria. Em 1935, o Papa Pio XI deu o título de Basílica para a igreja fundada em homenagem à santa. O fenômeno é mais um milagre reconhecido oficialmente pelo próprio Vaticano, e a imagem que ficou conhecida como Nossa Senhora dos Anjos está exposta até hoje, sendo anualmente celebrada com uma grande missa por parte da população. Nos Estados Unidos, na cidade de Santa Fé, uma capela passou por uma reforma, porém faltou construir uma escada para alcançar o segundo andar. Ao chamar diversos engenheiros, todos sugeriram a mesma coisa: mudar a estrutura de cima de lugar, algo que custaria muito caro para as freiras que tomavam conta do local. Foi então que decidiram fazer uma novena a São José, padroeiro dos carpinteiros, pedindo por ajuda. E incrivelmente, no último dia das orações, um homem em cima de um jumento apareceu na porta da capela dizendo ser marceneiro e topou fazer uma escada desde que fosse com as portas da igreja fechadas. O misterioso homem começou os trabalhos e em pouco tempo construiu a escada do jeito que as freiras queriam, a mesma que os engenheiros diziam que era impossível de ser feita. A partir daí, várias coisas estranhas aconteceram. Primeiro, no dia do pagamento, o homem simplesmente desapareceu sem levar um tostão. Segundo, a madeira usada na construção da escada não existia na região de Santa Fé e ninguém sabe como foi parar lá. E por último, o trabalho todo foi feito sem usar nenhum prego sequer. O mais incrível é que a técnica usada não existia na época e só foi inventada muitos anos depois. E detalhe, a escada está de pé até hoje, o que reforça a ideia de ter sido um enviado ou o próprio São José que ajudou as irmãs que trabalharam duro para espalhar a mensagem divina. Esse milagre aconteceu em Portugal no ano de 1917, quando 3 crianças disseram ter visto uma mulher que era mais brilhante que o sol na cidade de Fátima. As aparições continuaram por mais 5 meses e em uma delas, a santa teria falado com as crianças, Francisco, Jacinta e Lúcia, sobre uma mensagem importante que traria para o mundo que estava vivendo a Primeira Grande Guerra. Várias pessoas, entre eles membros da Igreja Católica, repórteres e até mesmo cientistas, foram ao local presenciar o fenômeno milagroso. Muitas testemunhas relataram que ela vestia um manto branco e tinha uma feição bem séria. Isso foi descrito por mais de 50 pessoas que estavam no lugar depois da primeira aparição. No total, o evento teria acontecido 6 vezes, com a mensagem mais importante sendo passada na última vez. Desde que ocorreram as aparições, todos os papas já visitaram a cidade de Fátima, que se tornou um santuário de Nossa Senhora. 2 das crianças não viveram muito tempo. Francisco adoeceu e faleceu 2 anos depois, e Jacinta sofreu o mesmo destino 3 anos após o encontro com a santa. Lúcia foi a única que chegou à idade adulta, se tornando uma freira. Quem tem fé acredita que milagres podem acontecer a qualquer momento, e um desses fenômenos sobrenaturais que foram documentados na história pode ser até mesmo a levitação. Esse é o caso do famoso padre José de Cupertino, nascido em 1603, que entre outras habilidades conseguia voar segundo os relatos históricos da época. Ele vivia em Nápoles, na Itália, e estudava as escrituras sagradas quando começou a ter visões divinas. Conta a história que durante uma missa, no meio da reza, ele começou a flutuar dentro da igreja e logo ganhou a fama de santo dentro da comunidade napolitana. O dom chamou a atenção de todos, que diziam ter visto o padre realizar voos em muitas ocasiões, porém os bispos não aceitaram muito bem esse milagre, já que nessa época acreditava-se que coisas desse tipo eram bruxaria. Por isso, José foi preso e depois confinado em um convento onde passou anos de sua vida. Ele faleceu poucos anos depois de ser liberado, e 150 anos mais tarde seu milagre do voo foi reconhecido pela Igreja Católica, que canonizou o padre José de Cupertino como santo.
Hoje ele é padroeiro dos aviadores e astronautas, o que é bem apropriado, já que seu milagre foi voar. Em 2007, durante uma missa pública transmitida pela TV, uma estátua de Santa Maria supostamente teria aberto os olhos no meio da cerimônia. A igreja onde isso aconteceu fica no interior da Itália. A estátua em questão teria sido abençoada pelo próprio Papa, quando ele fazia uma visitação aos templos católicos do país. E muitas pessoas relatam ter visto a imagem observando a plateia por poucos segundos enquanto a celebração acontecia. O trecho do momento milagroso só pode ser visto pela gravação de um dos fiéis, já que a emissora que transmitiu a missa retirou do ar o conteúdo. O motivo disso ainda não é muito claro até hoje. Muitos dizem que o Vaticano pediu para que o vídeo não fosse disponibilizado, pois deveria ser analisado pelos próprios membros da Igreja Católica para checar a veracidade do que havia acontecido naquela noite. Porém, até hoje não temos uma resposta definitiva. Apenas esse vídeo para comprovar a história que muitos fiéis dizem ter presenciado. Qual a sua opinião sobre essa gravação? Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.